Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar nos empreendendo na sabedoria dos conhecimentos científicos relacionados à estatística. É um lado da matemática que nos brinda com um rendimento digamos que estratégico para poder analisar dados baseados em uma diversidade de valores, né? E desses dados de valores, a gente desimpressiona para cada ser a oportunidade de valorizar com uma informação do seu ser que diz significar, né, essencialmente uma resposta, um dado, uma reação. E aí essa reação ela vai nos advertir dentro de um conjunto de associações para que a gente possa valorizar o empreendimento de uma comunidade que responde pelo mesmo objetivo, né? A reunião e o cuidado dessa localização, né? Até porque imprime-se que diz respeito a todos que cuidam desses dados a o atravessamento da vida, né? O atravessamento dos pontos de identificação para que a gente tenha coragem coletiva para assumir os erros e nos acertar sobre essa consulta, né? E aí o que acontece? Né? Vamos entrar então nesse entendimento relacionado à estatística, que é o desvio padrão. Bora lá então. Desvio padrão. Então, o que acontece dentro da estatística, né? A estatística ela vai nos apresentar várias oportunidades de empreender o conhecimento coletivo, né? Vamos supor que a gente tem um saco aqui cheio de dados, né? Cheio de pedras. E aí, para eu saber sobre cada pedra, né? Eu preciso de contar as pedras. Contar, e essas contas elas vão referenciar o que? As características das pedras. Características. E por mais que as características de umas para outras variam um pouquinho só, essa variação aqui, ó, ela vai ser importante. Porque se eu quiser consultar a tabela e achar determinada pedra, o que vai me levar a essa determinada pedra são as características delas. São aquilo que pouco lhe diferencia das demais pedras, né? Então olha que legal, a gente tem um saco de pedras e aí a gente consegue fazer contas com esse saco. O que o desvio padrão ele vai acometer no conhecimento desses dados, né? Objetivamente ou subjetivamente? Vamos entender isso agora.
O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Então, olha só, grau de dispersão. Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. A uniformidade. Então vamos voltar ali no slide anterior. Então olha só, eu tenho várias pedras dentro de um saco, né? E essas pedras eu consigo contar e referenciar essas pedras a partir das características que elas diferenciam umas das outras. Essa pequena diferenciação de uma pedra para outra me é muito importante e muito valioso, porque eu consigo localizar uma pedra específica. Então a gente tem a especificação. Sem essas características, sem a especificação, a gente vai ter só pedras. A única coisa que a gente vai contar vai ser pedras. A gente não vai ter endereço, a gente não vai ter identidade para as pedras. Então a gente vai ter um saco uniforme. O que é uniforme? É que a gente tem só um tipo de pedra, né? Então, se eu admito características, eu admito a tipificação. Não é mesmo? E essa tipificação me ajuda a desviar daquilo que mais se repete, né? Então, dentro do conjunto de pedras, né, todas são pedras, logo todas se repetem como pedras. Logo, a gente tem esse padrão de pedras. Só que se eu falar que a gente tem um saco de pedras redondas, se eu achar uma pedra que não é redonda, ela vai se diferenciar do padrão de pedras que é redondo dentro desse conjunto universo. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Então, uniformidade, homogeneidade dos dados. Como calcular o desvio padrão? O desvio padrão é calculado usando a seguinte forma. Então, desvio dp, desvio padrão, é igual a raiz quadrada de o conjunto de n, a soma dos n termos de um conjunto, x e valor na posição somatório, indica que temos que somar todos os termos desde a primeira posição i1 e até a posição n. Xi é o valor na posição i no conjunto de dados. Então a gente tem o primeiro valor. Menos a média aritmética dos dados, elevado ao quadrado, dividido por o número, a quantidade de dados.
Então esse é o desvio padrão que a gente calcula. E tem que ser igual a 1. Então olha só, a raiz quadrada do somatório, onde a gente vai ter que somar todos os termos desde a primeira posição i1 até a posição n. Então aqui a gente vai somar todos os termos e multiplicar todos eles pelo valor na posição i no conjunto de dados. O valor i, né, o valor na primeira posição, menos a média aritmética ao quadrado. Vamos ver o exemplo. Em uma equipe de remo, os atletas possuem as seguintes alturas. Então agora é um exemplo para aplicar o cálculo de desvio padrão. Então a gente tem esse enunciado aqui, ó. Em uma equipe de remo, os atletas possuem as seguintes alturas: 1,55 metros, 1,70 metros, 1,80 metros. Qual é o valor da média e o desvio padrão da altura desta equipe? Então a gente tem n igual a 3, né? Se a gente fizer a média, a gente vai pegar 1,70 mais 1,80 mais 1,55 e somar, né? 5, 13, 20, vai 2, 5. 5,5 dividido por 3. Isso aqui vai dar para nós 1,68. Então, a gente somando a somatória desses três vai dar igual a 5,05. Somatória das alturas. Né? A gente pegar as alturas e somar vai dar 5,05 e dividido por 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer então é calcular a média aritmética. Vai ser 1,55 mais 1,70 mais 1,80 dividido por 3. Vai ser igual a 1,68. Feito isso, o cálculo do desvio padrão. Então vamos lá. Desvio padrão. Deixa eu pegar a raiz quadrada, né, a fórmula. Então todos esses, ó, 1,55. Eu vou ter que dividir, vou pegar esse 1,55 menos 1,68 ao quadrado.
Então o valor da altura de todos eu vou ter que subtrair pela a média aritmética e elevar ao quadrado, né? Ó, multiplicar 1,70 menos 1,68 elevado ao quadrado, 1,80 menos 1,68 elevado ao quadrado. Tá feito isso, a gente vai dividir por 3, que é o número de quantidade de dados. Isso que vai ser igual a isso, 0,13 ao quadrado mais 0,02 ao quadrado mais 0,012 ao quadrado dividido por 3, que vai ser igual a 0,0317. Isso vai ser igual a 0,0317 dividido por 3, que vai ser igual a raiz quadrada de igual a isso. Então, esse é um número que está próximo de 1. A gente tem 0,1027. Logo, a gente tem um conjunto homogêneo, né? É bastante homogêneo. Variância e desvio padrão. Variância e desvio padrão. Variância é uma medida de dispersão e é usada também para expressar o quanto um conjunto de dados se desvia da média. Então, variância é uma medida de dispersão. O quanto um conjunto de dados se desvia da média. O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada da variância. A vantagem de usar o desvio padrão ao invés da variância é que o desvio padrão é expresso na mesma unidade dos dados, o que facilita a comparação. Vamos ver aqui a fórmula da variância. Variância é igual a também conjunto de N e igual a 1 show.
x e menos média aritmética elevado ao quadrado. Ué, agora a gente vai comparar o desvio padrão. Ah, tá. É como se fosse o desvio padrão sem a raiz. Média de dispersão. Quanto se desvia da média? Vamos interpretar aqui então. E desvio padrão. Eu Então, a variância e o desvio padrão, eles informam a mesma coisa, né? A variância e o desvio padrão, eles informam dentro de um conjunto de dados, né? Você tem um conjunto de dados aqui. E aí desse conjunto de dados, o que acontece? Existe uma certa vibração que pode ser ocasionada desse ponto até esse. Então vamos pôr aqui, ó. Vibrações. E quando a gente aplica uma força com uma coordenada, né? Força coordenada. Né? Ou seja, uma força com um parâmetro, a gente consegue causar um impulso nessa corda e essa corda consegue entregar um sinal. E aí, se a gente repetir a mesma coisa, esse sinal vai ser o mesmo. É garantido. Isso é um sistema, né? E aí a gente consegue fechar esse sistema com a calibração. Exato. A gente calibra todos os circuitos desse sistema para que ele sempre entregue esse sinal, ok? Só que quando alguma coisa nessa calibração está comprometida, começa a surgir um sinal de variação ou de desvio do sinal padrão, que é o sinal dessa coordenação. E isso pode salvar vidas, isso pode ser diagnosticável, né? Então, variância e desvio padrão são formas de diagnosticar, né? A falha na acusação. Viu como é santuário essa medida? Santo óleo do Senhor.
Obviamente que sim, né? Porque a preocupação ela mexe com esse evento. Uma vez que a gente trabalha tanto para extrair insumos da natureza, hoje em dia até que não a gente não vê tanto isso pelas máquinas, né? As máquinas trabalham por nós, mas houve uma época em que tudo isso era muito importante. E chegar a essa conta poderia ser a salvação de um indivíduo frente a um julgamento por um desvio de acusação do padrão que se tinha, né, recebido. E isso trouxe a visão. A variância, você vê que tem um V, né, como um símbolo. E aí a gente consegue ver qual que é a calibração que está desinformando a sinalização que ritmicamente tende ao padrão desse sistema, né? E aí a gente consegue apresentar ao rei, né, ao juiz, aos pais, a nós mesmos, a natureza desses desvios de comportamento, para que a gente possa nos perdoar, para que a gente possa ser perdoado ou para que a gente possa ser contratado para que a gente exponha a nossa o nosso merecimento dessas causas e dessas lutas, né? Uma vez que a gente tende humanamente a provar que a gente tem inteligência, que a gente adere inteligência, né? Dentro das provas e dessas várias questões que nós passamos para poder entrar em locais que vão admitir que a gente seja bancado pelaquilo que a gente se tornou, veio se tornar a ser, percorrendo e insistindo nesse caminho de acurar esses dados, né? E vejam bem, esse desvio padrão é mais um. Então, parabéns para vocês que ficaram até aqui no vídeo e buscaram interpretar ou entender mais desse desvio. E acontece que a gente tem essas fórmulas, né? E aí a gente, dentro de um conjunto de dados com uma referência, né, a gente consegue desasselecionar esses dados sobre a, essa resolução de trabalhar dado a dado o equilíbrio que esse dado tem frente à sistemática de transe, né? Frente à corrente em que ele hoje pertence, a corrente de dados que ele se refere, né? Em declaração de valer, né? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Se alguém ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários. Também, se tem algum comentário a deixar, fica à vontade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.